Olá, seja bem-vindo. Esse vídeo ele é um vídeo inicial. Eu pretendo apresentar alguns temas que eu venho estudando, ou que eu venho, pelo menos, lidando com pessoas que têm dúvidas sobre, como hoje, especificamente sobre a cruz. Né? E sobretudo porque tem uma cliente querida que me pede há muitos anos já que eu faça para ela um estudo sobre a cruz, porque por mais que ela seja até uma cristã, ela não entende por que, né, tanta necessidade desse sofrimento todo que Jesus passou. Então, tentando atender a ela, como deixando também disponível para outras pessoas que talvez ou não tenham tempo ou não tenham muita paciência para ficar estudando temas bíblicos. E como eu já no passado, até que agora eu não tenho me dedicado tanto a estudar, mas no início da minha conversão eu passava horas e horas e horas e madrugadas e fazendo seminário, buscando conhecimento. Então, assim, alguma coisa ficou nesse bom tempo. E eu comecei a querer disponibilizar para as pessoas que tenham interesse, ou tenham pelo menos no mínimo a dúvida, crentes ou não, que se perguntem algumas coisas do Evangelho e queiram algum tipo de explicação. Enfim, estou dando uma apresentação inicial. Eu vou tentar dividir alguns tópicos e se alguém tiver algum interesse em algum assunto posterior a esse, se quiser deixar no comentário, deixar claro que eu sou bem iniciante nisso, é uma tentativa de passar alguns estudos. Esse vai ser uma introdução para a gente entrar no tema. Por quê? Porque a crucificação, né, como está escrito lá em 1 Coríntios 18, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, né, Paulo está dizendo que o Evangelho da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para os que creem ela é o poder de Deus. Ou seja, ela é loucura. Nesse trecho todo, desde o versículo 17 até o final do capítulo 2, ele vai mencionar algumas vezes que o Evangelho ele não tem nenhuma intenção de alcançar pessoas através do intelecto, através de conhecimento científico, de esforço humano, seja filosófico, seja de qual tipo for, para compreender por que Jesus foi crucificado, por que Jesus teve que suportar a via dolorosa, para quê? Qual a necessidade? Por quê? Será que Deus era sádico? Será que aquilo era mesmo necessário? Né? Por que tanta dor, tanto sofrimento? E Paulo ele vai explicar que sim, você pode até ter um esforço intelectual, porque o intelecto ele pode ser usado por pessoas com fé. Mas ele sozinho ele não vai explicar. Quem vai explicar, quem vai ensinar é o Espírito de Deus. Ou seja, há que se curvar a um interlocutor, a um professor, a um intérprete. E Paulo ele falava que não era com palavras de persuasão humana. Ou seja, não era porque ele era inteligente, não era porque ele era culto, não era porque ele falava bonito, não era porque ele estudou muito. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho precisa fé. O Evangelho precisa ter o Espírito Santo de Deus. O Evangelho da cruz, ele é loucura se você não tem o Espírito Santo de Deus. Então eu quis assim iniciar por esse versículo que já vai falar da cruz e do tema principal da vida do apóstolo Paulo, que era levar o Evangelho da cruz aos gentios.
dizendo que não vou tentar explicar racionalmente a cruz. Porque racionalmente o máximo que eu poderia tentar fazer era pegar estudos de arqueólogos, de historiadores, de pessoas que já investigam os vestígios, que existem essas pessoas, existem alguns arqueólogos, existem alguns estudiosos que se debruçam sobre o tema, que buscam não a evidência espiritual, mas a evidência material, a evidência científica, dentro dos vestígios, dentro dos sítios arqueológicos, daquilo que possa indicar que, no mínimo, a crucificação foi possível. E já existe isso, a gente pode até fazer um outro vídeo com esse tema específico, mostrando a viabilidade ou inviabilidade histórica do evento ter ocorrido, se existem relatos, seja escritos, seja fósseis, seja que tipo que for de material que indique, olha, não, realmente, olha, os romanos, eles faziam realmente crucificação, ou não faziam, né, e eu acredito até que já temos até, talvez, esses estudos na internet, senão eu imagino que o Rodrigo Silva, o arqueólogo adventista, eu imagino que ele tenha esse tema disponível para as pessoas. O meu interesse nesse momento não é o Jesus histórico, é o Jesus que, como Paulo falou, ele precisa de uma explicação que se discerne espiritualmente. Uma explicação que vai além da razão humana, da experiência humana, do aqui e agora, né? E ele vem nos ligar, né? Como eu disse, esse é um texto introdutório, só para a gente saber depois do que vamos entrar. A crucificação, ela imediatamente, já desde que a gente pensa na crucificação, né? Imaginar que Jesus ele estava ali numa morte que era uma pena capital, né? Ele estava ali no lugar do condenado. Ou seja, se tem uma condenação, a gente supõe que há um julgamento, que é um crime, né? Que há provas de que aquela pessoa merece a morte. E a gente sabe que Jesus ele não fez nada para merecer a morte. Por que ele foi para a cruz? Por que ele morreu? Por que o cristão diz que ele morreu no lugar do pecador? Qual a necessidade, né? Se ele era Deus ou se não era? Por que vir na Terra? Por que encarnar e passar por todo esse sofrimento? Como nós dizemos, pelos meus pecados. Então é mais ou menos isso que a gente vai tentar buscar dentro do próprio Evangelho, com o auxílio do Espírito Santo, explicações que nos façam chegar um pouco mais perto de... Talvez a gente não consiga uma lógica, mas a gente consiga, no mínimo, entender um princípio. Só para introduzir também, né, já que vamos falar de condenação, que condenação? Que condenação é essa que Jesus veio pagar? A princípio não é uma condenação que tenha nada a ver com a vida dele, em específico. É uma condenação que a princípio é do homem. É do homem mortal. Por quê? Porque para aqueles que creem, ou seja, mais uma vez eu vou ter que citar o apóstolo Paulo, para aqueles que creem, né, a criação também é loucura para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem, ou pelo menos pelo que indica a nossa fé e o nosso livro que nos revela quem é Jesus, quem é Deus, segundo o livro cristão, né, a Bíblia judaica cristã, Deus ele fez o homem e coroou ele, sobretudo da criação, e deu ao homem não apenas intelecto, mas uma emoção e uma vontade que
no princípio, estava totalmente refletindo o seu Criador, a vontade de Deus. Era uma vida perfeita que o homem tinha e, portanto, ele merecia e usufruía da eternidade. Eu não vou entrar no mérito do que seria a árvore do bem e do mal, da árvore da vida, porque, como a Bíblia tem suas metáforas, já seria um outro estudo, já outra coisa a ser analisada. Mas, em grosso modo, quando o homem ele decide, né, ele deseja viver livre de Deus, viver independente de Deus, porque quando o homem ele deseja o bem e o mal, ele está dizendo, olha, eu quero andar com os meus pés, eu quero decidir por mim mesmo, eu quero saber, tá, eu sou aqui perfeito, mas e se eu puder ser imperfeito? Como que é a minha vida? Como que, né? A partir do momento que o homem, né, Deus falou, olha, se comer, vai morrer. E o homem questiona isso, fala, Deus não pode estar falando sério, né? Deve ter falado isso por falar. Eu vou lá, eu vou experimentar ser capaz de fazer o bem e o mal. E aí o homem morre. Ué, mas Adão morreu? Morreu, ele morreu espiritualmente. Naquele momento, a relação dele direta com Deus, a vida eterna que ele tinha, a perfeição que ele tinha, isso deixou de existir. Ele, de fato, morreu naquele momento. Ele deixou de ser eterno para ser temporal. Né? Ele foi revestido por um corpo agora corruptível, que adoece, que quebra, que pega fogo, que está limitado em tempo e espaço. Agora ele vai ter uma vida limitada, ele não vai mais usufruir da vida eterna. Então ele está ali condenado. Essa condenação que veio com o que nós chamamos de queda é exatamente uma das explicações para a cruz. Jesus, ele veio pagar a nossa pena. Por quê? Porque desde o momento em que o homem ele se desvincula de Deus e ele fica independente e ele se torna agora responsável pelas suas próprias escolhas, né? As escolhas do homem, elas não passam mais pelo crivo do conhecimento da vontade de Deus. Ela passa a ser absolutamente subjetiva e o homem, ele desperta para todos os seus interesses pessoais e deseja viver a vida da forma como ele bem entende. A partir do momento que o homem toma essa decisão e tem esse caminho na Terra, como nós temos até hoje, o homem ele ficou condenado. Por quê? Porque ele não foi criado para ser assim, ele foi criado para ser eterno e perfeito. Por quê? Porque Deus deseja que o homem... Por quê? Porque Deus deseja que o homem usufrua dos benefícios das suas leis, que nos trazem equilíbrio, que nos trazem alegria, que nos trazem felicidade, que nos trazem contentamento, que é perfeito não só porque nós temos atitudes perfeitas, mas porque aquelas atitudes nos permitem viver o melhor, desfrutar o melhor da Terra, desfrutar o melhor das relações, desfrutar o melhor da natureza e da vida com a natureza e da tecnologia, seja lá do que for. Desvinculados de Deus, a gente vira a relatividade, né? Tudo é relativo, tudo depende do meu ponto de vista e depende do ponto de vista do outro. Se o outro decide que ele quer me matar, mas Deus não fez ninguém para ser homicida, para ser egoísta, para ser invejoso, para ser caluniador, para ser mentiroso.
para ser hipócrita. Não foi isso que ele desejou. Ele não pensou, eu vou desenhar um projeto e eu vou criar seres totalmente imperfeitos, um vai torturar o outro. Ele não tinha esse projeto inicial. O projeto inicial de Deus era comunhão com aqueles que eram seus, comunhão e perfeição. E isso em algum momento virou um caos. Isso em algum momento se colapsou. E aí nós perdemos a dignidade para termos a vida eterna. Exatamente porque não foi essa vida que Deus projetou para nós. Então Ele também não vai querer que a gente viva eternamente numa vida que nos traz tanto sofrimento, como é o sofrimento da vida humana na Terra. Né? Fome, miséria, guerra, destruição. E Deus não quer que a gente tenha para sempre essa realidade, essa existência, essa possibilidade. O que Ele tem projetado para nós é muito melhor. Mas Jesus veio e nada disso mudou. Mas por quê? Por quê? Porque Jesus ele veio na cruz com o propósito de aniquilar a nossa condenação e vencer a morte. Vencer a morte, sobretudo a espiritual. Hoje nós temos sim um corpo material, corruptível, que vai experimentar a morte em algum momento, mas que ele já venceu a morte com Cristo, que ele também já venceu, sobretudo, a morte espiritual. A partir do momento que Jesus ressuscitou, ele nos selou com o Espírito Santo e ele nos permitiu entender as coisas espirituais. Ele nos permitiu escolher novas coisas espirituais. A partir desse momento, aí começa o desfecho do porquê Jesus precisou padecer pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E eu vou tentar explicar isso mais esmiuçadamente, vou tentar separar alguns versículos, separar alguns trechos, principalmente do Antigo Testamento, porque a crucificação ela está relacionada com o altar que tinha no templo, está relacionada com a Páscoa, está relacionada com o Cordeiro, está relacionada lá com a vida de Abraão. E falando assim não faz o menor sentido, mas depois que a gente pega item por item e mostra, vai ficando mais claro. Né? E é isso, é uma introdução. E eu espero que o estudo seja edificante e venha trazer alguma luz. Né? Esse é só para apresentar o motivo de começar os estudos. Se você tiver algum item específico, alguma dúvida específica, seja de que tema for, de que parte da Bíblia for, pode, se você quiser, deixar no comentário. Se você quiser seguir, se inscreve, marca lá para receber as notificações, para receber os novos estudos. E eu vou tentar semanalmente, talvez, eu não sei, eu sou uma pessoa com pouquíssimo tempo, mas eu vou tentar no mínimo mensalmente, a depender, ou fazendo vídeos curtos semanais. Eu vou melhorando também a minha dicção, a minha apresentação, porque não é o meu hábito, eu nunca fiz um vídeo, e principalmente com essa temática. Mas eu pretendo melhorar aos poucos, né, com a paciência. O meu propósito não é me apresentar, é apresentar os estudos. Sobretudo porque eu tenho muitos deles escritos em cadernos e muita coisa reunida sobre oração, sobre vida espiritual, sobre o Espírito Santo, sobre o que é a fé, né, o que é o amor. Às vezes a gente acha que sabe, mas o que a Bíblia diz que é? Né? Mas o que é o cristão? Né? Por que a gente